A história inspiradora de hoje é sobre o episódio em que o profeta Eliseu abençoa Naamã, o comandante sírio, com a cura de sua lepra por meio do poder de Deus. Mas, diferente do general vitorioso, nossa história se volta agora a outro momento, menos lembrado, mas igualmente transformador. O encontro de Eliseu com o exército arameu em Dotã, quando Deus abriu os olhos do servo do profeta para ver os exércitos celestiais. Está em 2 Reis 6, uma narrativa que mostra o poder invisível de Deus agindo quando tudo parece perdido. A madrugada nas colinas de Dotã nascia silenciosa. O servo de Eliseu, um jovem sem nome registrado, saiu do abrigo de pedras para buscar água e observar o horizonte. De repente, seus olhos se arregalaram. Naquela direção onde o sol começava a dourar as colinas, havia lanças, cavalos e carros de guerra. Um exército inteiro cercava a cidade. Ele correu de volta, ofegante, o coração disparado de medo. "Meu senhor, o que faremos?" gritou ele ao acordar Eliseu. "O inimigo nos cercou. Não há saída." Eliseu levantou-se com calma, como quem já esperava o ataque. Seu olhar sereno contrastava com o desespero que tomava o jovem. "Não temas", disse o profeta, pousando uma mão firme sobre o ombro do servo, "porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." O servo olhou em volta angustiado. Não via nada além de muros baixos e uma vila silenciosa diante do avanço do inimigo. "Como pode dizer isso?" murmurou quase num sussurro. "Somos 2 e eles são centenas. O senhor não está vendo o mesmo que eu?" Eliseu respirou fundo. Sabia que olhos humanos viam pouco do que realmente existia. Então ergueu o rosto e orou: "Senhor, peço-te, abre os olhos dele, para que veja." Naquele instante, algo mudou. O vento pareceu soprar de forma diferente, trazendo uma luz dourada entre as montanhas. O servo piscou, e seus olhos se abriram de maneira espiritualmente nova. Ao redor das colinas, uma multidão de cavalos e carros de fogo. O exército do Senhor cercava todo o exército sírio. Chamas brilhantes envolviam as montarias angelicais, e seus cavaleiros reluziam como raios. Era uma visão grandiosa, de poder e proteção. O medo do jovem se transformou em reverência. Caiu de joelhos e chorou, reconhecendo que Deus guardava os que lhe eram fiéis. Eliseu então avançou em direção aos inimigos que desciam. "Senhor, fere a estes homens de cegueira", orou. E Deus atendeu. Os soldados sírios, confusos, começaram a andar sem direção, enxergando, mas incapazes de reconhecer o caminho ou distinguir o profeta diante deles. Eliseu saiu à frente e disse com calma: "Esta não é a estrada nem a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei até o homem que desejam encontrar." Levou-os assim até Samaria, direto ao rei de Israel. Quando chegaram, o rei, atônito diante da cena, perguntou várias vezes: "Meu pai, devo matá-los?" Eliseu, porém, respondeu: "Não os mates. Darias morte àqueles que foram capturados pela tua espada? Dá-lhes pão e água, e deixa que voltem ao seu senhor." O rei obedeceu. Mandou preparar banquete para os soldados inimigos. Comeram, beberam e retornaram para a Síria em paz. Daquele dia em diante, as incursões armadas contra Israel cessaram por muito tempo. O derramamento de sangue foi evitado pela sabedoria e pela fé de um homem que via o invisível. Naquela noite, ao redor da fogueira, o servo olhou o mestre e sussurrou: "Quando eu vi aqueles carros de fogo, percebi o quanto meus olhos viviam fechados. Tive medo do que era grande, mas não via o que era eterno. Como posso manter essa visão, mesmo quando ela parece se apagar?" Eliseu sorriu, olhando para o céu coalhado de estrelas. "Lembrando, meu filho, que a presença de Deus não depende do que vemos, mas do que cremos. Quando o medo vier, olhe para cima e confie. Ele sempre está mais perto do que imagina." Enquanto a chama da fogueira crepitava, o servo começou a compreender que a fé não é a ausência de medo, mas certeza em meio à escuridão. Ele entenderia com o tempo que ver carros de fogo não era o essencial. O essencial era saber que eles estavam lá, mesmo quando o céu parecia vazio. Essa história fala a quem hoje desperta cercado por problemas, dívidas, doenças, preocupações invisíveis. É fácil olhar o horizonte e se ver só diante do inimigo. Mas Deus continua cercando os seus com carros de fogo, proteção, providência e poder. Ainda que nossos olhos não percebam, o exército celestial permanece ativo, guardando aqueles que nele confiam. Nos dias atuais, quando acordamos aflitos diante das tropas inimigas que nos afrontam, críticas, diagnósticos, crises, podemos repetir a oração de Eliseu: "Senhor, abre os meus olhos para ver."
ver além do medo, além das estatísticas, além das impossibilidades. A fé não apaga a realidade, mas revela uma realidade maior, a de um Deus que jamais abandona os seus. Que cada um de nós, como o servo de Eliseu, tenha os olhos abertos para enxergar o socorro divino que nos envolve, e que, em vez de reagirmos com medo, aprendamos a responder com confiança, generosidade e paz, como o profeta fez diante do inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você gostou desta história, curta e compartilhe, para que mais pessoas sejam lembradas de que Deus ainda cerca os seus com poder e amor.